A segregação racial aqui nos Estados Unidos é um tópico polêmico e um tabu na sociedade, mas se queirando ou não, é um problema sério que os Estados Unidos existe há anos e que nunca foi realmente resolvido de fato. E hoje eu quero explorar esse assunto com vocês, que muitas pessoas têm um certo medo de comentar, porque querendo ou não, é um tema sensível, nós temos que admitir, falar sobre coisas raciais e tudo mais, principalmente em um país cujo praticamente 70% da população são analfabetos funcionais, então eles têm dificuldades de interpretar coisas básicas. Você quer dizer uma coisa, eles entendem completamente outra. Mas vamos lá. Bom, você deve saber que até algumas décadas atrás existiu uma coisa aqui nos Estados Unidos chamada segregação racial. Literalmente existia o ônibus de branco, o ônibus de negro, a escola de branco, escola de negro, bairro de branco, bairro de negro. E isso acabou já há algumas décadas, óbvio. Só que ainda existem raízes, resquícios dessa cultura até hoje na sociedade americana. Óbvio. Se você for negro ou branco, eu tô aqui no meio do nada, eu sou latino, pardinho e tudo mais, não vai acontecer nada comigo. Porém, se você entrar em certos locais cujo você não pode ser muito, talvez, bem-vindo, as pessoas podem te estranhar. Ninguém vai te bater, hoje em dia não, ninguém vai te bater, ninguém vai fazer nada com você, mas eles podem te ver como uma pessoa estranha naquele local. Seja lá você branco entrando no bairro de negro ou negro entrando no bairro de branco. E detalhe, você aí que é brasileiro, você se considera branco ou negro no Brasil, tá bom? Mas aqui nos Estados Unidos, você não é considerado negro ou branco. A cultura americana ela é bem racialista e não racista. Eles separam muito por raças, seja lá qual seja a sua raça. E o brasileiro, ele não é considerado branco ou negro independente de como você se considera ou como a sociedade brasileira te considera. Você chegando aqui, você vai ser visto como um latino por dois motivos. No Brasil, normalmente distinguem um branco e um preto, normalmente pela cor de pele. Já aqui nos Estados Unidos, a cor de pele pode ser um fator importante, mas não é o principal. Existem muitos brasileiros brancos, mas com traços de negros, que pode ser que no Brasil ele seja considerado branco somente pela cor de pele, mas aqui nos Estados Unidos não vai ser considerado branco. Porque ele tem um cabelo meio cacheado ou crespo, ele tem talvez um nariz mais largo, ou traços realmente de negros. E do mesmo jeito ao contrário, se você é um negro, mas com traços muito finos, os negros não vão te reconhecer como negro. Mas, além do mais, mesmo se você tivesse todos os traços, você pode ser aquele branquinho loiro ou aquele negro mesmo. Aqui nos Estados Unidos, eles ainda vão ver você como um estrangeiro, porque você culturalmente não é americano. Inglês não é o seu primeiro idioma e culturalmente você não é habituado com a cultura local. Só para você ter noção, existe um racismo muito forte entre os próprios negros, entre os próprios brancos. Existe bairro de negro e existe bairro de branco, onde você pode talvez não ser muito bem visto. E existem segregações dentro das próprias comunidades de negros e de brancos. Eu vou te falar as de negros, por exemplo. Você sabia que aqui nos Estados Unidos, um negro da África, que é onde literalmente surgiu o povo negro, onde surgiu toda a humanidade, falando melhor, né? Eles não são considerados negros aqui nos Estados Unidos. Sim, eles não são afro-americanos, melhor dizendo. E com isso você não pode viver na comunidade de afro-americanos que aqui existe, porque você é um negro, mas é um negro da África, então você não é bem-vindo. Do mesmo jeito, o branco. Você é um branco, mas branco que fala português, então você não é bem-vindo aqui, porque você não é um branco americano. E detalhe, dentro dos próprios brancos existem segregações entre si. Hoje, os brancos aqui nos Estados Unidos normalmente vão ser descendentes ou do pessoal ali do Reino Unido, né, e etc, Irlanda, ou alemães ou italianos. Só que ainda existem alguns grupos dentro dessas comunidades brancas mais do interior e etc, cujos eles são mais conservadores, ainda meio retrógrados, e essas raízes de segregações raciais ainda estão muito fortes, cujo não aceitam os italianos como brancos, sabia? Ou descendentes de italianos como brancos. Porque eles são brancos, principalmente os italianos do sul, da Sicília e tudo mais, são brancos, mas com traços mais caucasianos. Por exemplo, com traços mais mediterrâneos, são pessoas de pele clara, mas com um cabelo mais amarronzado, um cabelo preto e etc. E por isso não são considerados brancos. Eu não tô te falando que isso é certo ou errado, tá? Eu só tô aqui te falando como a sociedade americana funciona. Irlandeses são outro grupo que também é visto com maus olhos entre os brancos tradicionais conservadores de interior dos Estados Unidos. Irlandeses antigamente eram vistos como bandidos e sorrateiros, golpistas, enganadores. Por isso que aqui nos Estados Unidos o verdadeiro branco normalmente vai ser o descendente de alemão. Isso é o que eles acham, tá bom? Não é o que eu acho que é certo ou errado. Deixa de ser idiota. E lembrando, hoje em 2026, essa segregação é muito mais fraca, tá? Você, por ser negro ou branco, você pode andar em qualquer lugar dos Estados Unidos, ninguém vai te bater, ninguém vai te dar um tiro, ninguém vai te chutar,
por causa que você é diferente, fala um outro idioma, é de outro país, ou simplesmente tem uma cor de pele diferente. Isso não vai acontecer hoje em dia. Principalmente em cidades grandes, tá? Grandes metrópoles, você vai ver que é todo mundo misturado. Mas no interior dos Estados Unidos, que é onde eu não moro no interior tão interior, mas no interior mesmo, ainda existe raízes de segregação muito forte. E mesmo assim, você ainda vai conseguir viver normal. Mas ainda as pessoas podem te estranhar, principalmente se você é de um outro grupo étnico entrando em uma comunidade de um grupo étnico diferente do seu, seja lá um grupo étnico de negros ou de brancos. Os negros são racistas com os brancos e os brancos são racistas com negros. E os brancos e os negros são racistas com latinos. E os latinos são racistas com brancos e negros. E a mesma coisa com asiáticos, eslavos, judeus e qualquer outro povo aqui. A segregação nos Estados Unidos ela é muito forte. Não é como no Brasil, onde todo mundo se beija, todo mundo se relaciona com todo mundo, é todo mundo misturado e etc. No Brasil, essas culturas de segregação ela é muito fraca, porque, cara, o racista no Brasil ele é burro. Ele provavelmente tem um avô, bisavô, tataravô que é indígena, negro, judeu, ou qualquer outro povo. Você nunca vai ser 100% alemão, 100% negro, 100% judeu, 100% indígena. Praticamente impossível isso. 95 a 99% da população brasileira vai ser mestiço pelo menos em algum nível, mesmo que pouco. Então essa cultura de segregação, como no Brasil a gente cresceu sempre muito junto e misturado, é muito fraca. Mas aqui nos Estados Unidos existem pessoas que realmente são 100% negros, etnicamente falando, ou 100% indígenas, ou 100% brancos. E esse tipo de pessoa, normalmente às vezes eles são muito mais fechados, principalmente se ainda for de interior, com uma mentalidade mais fechada. Lembrando, se você for de uma cidade grande, provavelmente você é uma pessoa mais contemporânea e tudo mais, você não vai ter esse tipo de mentalidade aqui. Você, por exemplo, estaria disposto a se relacionar com uma pessoa de uma cultura, um país diferente. Mas no interior ainda é muito pautado essa questão de segregação e que é um tabu aqui nos Estados Unidos. Não é claro isso, não é aberto, ninguém vai falar isso abertamente aqui nos Estados Unidos, mas quem mora aqui há muito tempo já foi muito no interior dos Estados Unidos, principalmente se você é uma pessoa que visualmente é um pouco diferente etnicamente dos brancos ou dos negros, como por exemplo, sei lá, eu, que não me considero negro e também não me considero branco, você tá nos meio termos, meio que você sempre vai ser visto como diferente por ambos os lados. Porém, você vai se encaixar no grupo de latinos, que querendo ou não, é o terceiro maior grupo que tem aqui nos Estados Unidos, depois dos brancos e dos negros. Se você é uma pessoa que já viajou aqui nos Estados Unidos, já foi em tudo quanto é lugar, você vai ver que existe sim um tipo de segregação. Isso não significa que as pessoas vão te tratar mal, que ninguém vai fazer nada com você, tá bom? Você vai ver a sua vida normal aqui. Eu vivo minha vida normal aqui. Inclusive, eu já conversei com muitas pessoas que faziam partes de realmente células nazistas aqui nos Estados Unidos, de supremacia branca e tudo mais. E bom, foram pessoas que, obviamente, apesar de eu ter uma discordância ideológica deles, foram pessoas que me trataram bem, até que podemos dizer, mas obviamente não vão ficar de muito papo, porque eles não gostam de você. Mas lembrando, isso são grupos extremamente reclusos aqui nos Estados Unidos e isolados. Você provavelmente deve conhecer inclusive a Ku Klux Klan, que é um dos maiores grupos racistas de supremacia branca que já existiu na história dos Estados Unidos. Já existe há uns 100, 200 anos a Ku Klux Klan, porém já existe décadas que ela praticamente não faz nenhum movimento, está praticamente morto hoje em dia. Hoje em dia essa pauta racial, ela tá um pouco fechada aqui nos Estados Unidos, porque querendo ou não, o mundo evoluiu bastante, as pessoas evoluíram e tudo mais. Hoje em dia é muito fraco ainda. Hoje em dia é muito fraco essa questão racial, racismo muito forte. Porém, principalmente no interior, você ainda consegue ver que existe uma segregação. Se o branco entrar no bairro de negro, ele não vai apanhar. Se o negro entrar no bairro de branco, ele não vai apanhar. Porém, ele vai ser visto como uma pessoa diferente, ele é inevitável, tá bom? Principalmente no interior. É isso que eu queria falar pra vocês. Esse tópico é um tópico polêmico, pode ser que um monte de gente me entenda errado aqui, mas eu não estou te falando aqui o que eu acho ou o que eu concordo ou não. Eu simplesmente estou te falando como uma pessoa que nasci e cresci aqui, sou culturalmente americano, entendo muito bem como funciona a cultura americana, sei muito bem como funciona o meu país, então eu acho que eu tenho um local de fala pra falar pra vocês como funciona o meu país, entendeu? Não é o que eu acho ou o que eu concordo. Eu estou te falando como funciona a sociedade americana. Se você discorda disso, beleza. Mas agora, falar que não é assim e pronto. Entendeu? Não tem o que você achar ou não, são fatos do que eu te falei aqui. Mas enfim, esse tópico é um tópico um tanto quanto sensível. Mas é isso, se você tem vontade de sair do Brasil e se mudar aqui para os Estados Unidos com a ajuda de um cidadão americano assim como eu, relaxa. Se você é de qualquer outra etnia, você não vai sofrer nenhum tipo de preconceito aqui nos Estados Unidos. Existem milhões e milhões de imigrantes brasileiros aqui vivendo sua vida tranquilamente. Hoje em dia o mundo já está evoluído, mais moderno e etc.
você vai ver que é super de boa, você vai mudar completamente sua vida, vai ter um poder de compra, segurança, não vai ver a sua moeda sendo desvalorizada por um governo incompetente como o Lula. E bom, você finalmente vai ver sua vida, sua família e tudo que você deseja prosperar. Beleza? Então, se você quer sair do Brasil e se mudar aqui para os Estados Unidos com a ajuda de um cidadão americano assim como eu, clique no link que está no comentário fixado e na descrição. Entre em contato com a nossa agência, converse com a nossa equipe, que nós vamos conseguir te ajudar com isso, beleza? Então é isso, falou e até mais. Tchau, tchau.